Olá! Nessa parte 2 do vídeo, iremos falar de mais alguns processos psicológicos básicos. Tais eles serão memória, pensamento, linguagem, raciocínio e inteligência. Vem com a gente aprender um pouquinho mais? Memória é a capacidade de manter e invocar as experiências e os fatos já ocorridos. Relaciona-se com níveis de consciência e com interesse efetivo. Existem três tipos de memórias: memória imediata ou de curtíssimo prazo, memória recente ou de curto prazo e memória remota ou de longo prazo. Um exemplo da memória remota ou de longo prazo é a capacidade que Casey tem de recordar do acontecimento do passado, de ser abusada pelo seu tio, e que quando Kevin pede para ela tirar a roupa, ela se lembra do seu tio pedindo exatamente a mesma coisa. Pensamento e linguagem. O pensamento é construído através da articulação de conceitos. E a articulação de conceitos forma-se os juízos. A articulação de juízo forma-se a linha de raciocínio, um encadeamento de ideias, conhecimentos e abstrações, a fim de chegar a argumentos e conclusões. A linguagem é uma forma de expressar nossas ideias, nossos pensamentos e também uma forma de organizar os pensamentos. Fragmentado, na cena onde Hedwig está sentado no chão e ele começa a falar um monte de coisas de forma desagregada, sem sentido, sem nexo nenhum, mas Casey está atenta e ela percebe que ele tem uma fala infantil. Então ela resolve perguntar: quantos anos você tem? E ele responde: 9. Então Casey pensa que naquele momento ela tem uma oportunidade de uma possível fuga, visto que as crianças são mais colaborativas. Então Casey começa a dialogar com Edwig e tenta convencê-lo de seu plano, de levá-las para fora dali. Mas Hedwig permanece resistente, com medo dos outros, né? Então Casey faz novas tentativas, de forma tentando acolher essa criança para o lado delas, né? De forma que ele se sinta seguro do lado delas e ameaçado pelos outros. Mas ele começa a sentir muito medo e foge daquele quarto, né? Então Casey teve naquele momento um pensamento estratégico, né? Na tentativa de salvar-se e salvar as colegas. E usou disso tentando persuadir essa criança, mas não teve muito êxito. Para que aconteça o pensamento, existe todo um processo. E nós começamos pelos conceitos. Os conceitos que Casey teve foram fuga, infantil, criança, vulnerabilidade, colaboração. E a articulação desses conceitos forma-se os juízos. Ele está infantil, crianças são vulneráveis, crianças são colaborativas. Posso fugir, vou trazer ele para o nosso lado. E a articulação de todos esses juízos forma-se a linha de raciocínio, a fim de chegar a argumentos e conclusões, o pensamento. Falamos de inteligência, é um assunto extremamente controverso, porque existem autores que entendem que é um processo psicológico simples, básico, como a autora Anna Bock. Já existem outros autores que entendem que é um processo psicológico complexo. Então, para a gente entender de inteligência, a gente tem que entender um pouco da história, de como é que surgiu todo esse assunto. Então, para iniciar, quando entendiam de inteligência, os médicos falavam que ou a pessoa tinha ou não tinha inteligência, que a inteligência era herdada. E depois, né, dando sequência, no século XX, antes do século XX, surgiu Piaget, que ele dizia o seguinte: a inteligência não pode ser somente herdada, ela pode ter parte sim, mas também ela pode ser desenvolvida. O sujeito, ele pode ter interação com o meio cultural que ele vive para que ele possa ter essa inteligência. E a gente vê isso até hoje, quando os pais compram brinquedos
educativos ou interativos para as crianças, para que se desenvolva essa inteligência. E também a gente vê situações que os pais falam, né? Meu filho é tão inteligente quanto o pai ou quanto a mãe, que vem da inteligência herdada. Em 1904 surgiu o Sr. Binet, que tinha um interesse pelo estudo da inteligência. E ele tentou classificar essa inteligência dizendo o seguinte, que a inteligência mental é a capacidade de resolver problemas. Então ele pegou algumas crianças e fez alguns testes em relação a isso. E ele entendeu que existia uma sistematização em relação a cada faixa etária. Então ele testou algumas pessoas e viu que algumas pessoas se enquadravam dentro dessas normas que ele criou, que ficou conhecido isso como a coeficiência da inteligência, a famosa e conhecida QI, que muitos anos as pessoas utilizavam e ainda utilizam, mas agora em 2014 o DSM-5 fez algumas alterações em relação a esse conceito. E dando sequência, então, e depois do Sr. Binet veio o Sr. Sperman, que ele dizia o seguinte, a inteligência é uma coisa só, não tem como ser algo múltiplo. A inteligência é a capacidade de articular, o famoso e conhecido fator G, que foi muito bem aceito por muitos anos na sociedade. E depois surgiu o Sr. Duster, que ele falava, não, eu não concordo somente com essa teoria, que pode ser somente uma capacidade, algo unidimensional, e sim algo, a inteligência múltiplas. E lá em 1971 surgiu então o Sr. Cattell e seu pupilo Horney, que diziam o seguinte, ok, tem inteligências múltiplas, mas como que ela funciona? Como que é isso? E aí surge então a inteligência fluida e a inteligência cristalina. A inteligência cristalizada, a inteligência depende dos conteúdos adquiridos que ficam na nossa memória de longo prazo para articular e resolver problemas. Já na inteligência fluida, não depende desses conteúdos aprendidos, e sim na habilidade de toda a nossa vida, que fica armazenada na nossa memória de curto prazo, da nossa atenção, do nosso ambiente, que não depende de fatores prévios. Então, dando sequência na história da inteligência, em 1994 surgiu Gartner, que criou 8 subtipos de inteligência, que foi hoje e foi muito bem aceita no mundo corporativo. E lá em 1998, então surgiu a teoria CHC, que foi muito bem aceita e é estudada pelos cientistas até hoje, que se baseia em todas essas teorias ditas até agora. É um pouco de costura de tudo isso que a gente falou, de todas essas teorias. Então, seria um grande guarda-chuva, que seria o fator G. E abaixo, esses pequenos guarda-chuvas, que seriam esses 10 subtipos de inteligência. Então, quando Eshley falava o que era inteligência, que a inteligência era medida pelos testes dele e que inteligência cada um entende de cada forma, é por isso que a gente explicou desde então a história da inteligência, porque cada um tem a sua maneira de entender e de enxergar a inteligência. Mas numa coisa só, todos concordavam em relação à inteligência, que é a capacidade mental de articulação entre os processos psicológicos, de resolver problemas e de se adaptar no dia a dia. Quando falamos então de inteligência, comparando ao filme Fragmentados, nós podemos notar que na cena em que Kevin é descoberto pela sua psicóloga, no qual ela vai até o cativeiro que ele está mantendo as adolescentes presas, ele consegue ter o poder de se articular e de pensar em como resolver aquele problema o mais rápido possível para que ela não descubra esse sequestro. Então, o poder dele, da inteligência de resolver aquele problema de forma rápida, no qual ela foi morta. Em outra cena também que nós podemos notar, a inteligência de Kevin, é quando no final do filme eles mostram aonde foi construído esse cativeiro, que foi debaixo do zoológico. Então, por muitos anos ele construiu esse cativeiro sem ser descoberto. Então, aqui é um pouquinho da síntese que a gente fala da inteligência em relação ao filme
filme fragmentado. And it's all fun and games till somebody falls in love. But you already bought a ticket and there's no turning back now. Round and round.